Tô aqui outro dia. Eu tô começando assim meio que do nada esse podcast, porque eu quero que esse podcast seja só uma continuação de um podcast que eu tinha gravado alguns dias atrás. Eu nem lembro direito sobre o que eu tava falando, porque eu gravei já faz uns dias e aí eu não lembro, porque a gente não lembra o que a gente falou dias atrás. Mas era algo em relação a não sei, a se relacionar e sempre dar errado e não sei, mas era algo do tipo meio revoltado com os próprios relacionamentos e querendo ficar sozinho, alguma coisa nessa vibe, não era bem isso. Mas esse podcast eu quero mudar um pouco essa perspectiva. Eu tô vendo os vídeos aleatórios que o YouTube me recomendou de um cara que o nome do canal do cara é... Eu não sei, é meio delirante, porque porque eu comecei em 2020, eu comecei a entrar nessa, eu comecei a ter essa mentalidade como se mulher fosse grudar em mim, entendeu? Como se fosse fácil assim, como se a mulher fosse um zumbi que fosse tentar sugar a energia vital do cara e daí fui amadurecendo e fui vendo que não é bem assim. E eu não preciso nem dizer que enquanto eu tava com essa mentalidade eu não peguei ninguém. Quando eu mudei essa mentalidade e comecei a pensar, pera lá, tô exagerando um pouco. Eu só acho que eu tô exagerando um pouco. Também não é bem assim, né? Também não é desse jeito. Eu comecei a mudar um pouco a minha visão e comecei a entender que não era bem desse jeito. Acho que outra coisa que me fez... Putz, esqueci água, que bosta. Outra coisa que me fez ir mudando essa visão também foi que... Foi o tempo que me fez mudar isso a questão é que, antes de eu precisar falar sobre isso, o que me fez mudar, agora eu lembrei, que eu já andava mudando a minha visão, mas o que fez essa mudança ficar acelerada foi aquela treta do Petri com o Dom Sandro, entendeu? Que o cara simplesmente fez um vídeo contra o Petri, naquele jeito dele mesmo, e o Petri respondeu daquela forma dele, esculachando o cara. E assim, foi um debate que o Petri levou a melhor. Não tem como dizer que ele não levou, que ele simplesmente levou a melhor. Justamente porque ele não se leva tão a sério e ele consegue escrachar essas ideias, mostrar que elas são ridículas e foda-se. Porque ele simplesmente, por ele realmente conseguir ser um cara desapegado, ele consegue deixar os outros na saia curta. Ele é um cara muito difícil de deixar na saia curta, justamente por ele não se levar a sério, mas ele consegue deixar os outros na saia curta com uma certa facilidade. Ainda mais se o cara se leva muito a sério, que nem era o caso desse Dom Sandro aí, e que nem é o caso desse dono desse canal, que é a vida, que é uma vibe, é sempre uma vibe do tipo... eu quero ficar sozinho porque eu sou sozinho e é melhor assim, porque Deus me livre ter uma mulher assim, sabe? É sempre uma vibe como se o cara tivesse que fugir. Na verdade, até é um pouco de narcisismo, porque o cara fala como se muitas mulheres estivessem disputando ele. Ele não fala explicitamente isso, mas tá meio que implícito que ele pensa que se era só ele querer que ia ter uma mulher para ficar com ele. Bom, eu não sei, talvez tenha, mas assim, você olha o cara, você olha a aparência do cara, você vê que o cara não é muito bonito. O cara, ele até aparenta ter uma casa bacana, mas hoje isso não é o suficiente para atrair uma mulher.
cara não tiver um rosto bonito, que não é o caso dele, o rosto dele não, ele não é um cara que tem uma aparência muito agradável, tô dizendo que eu tenha também, mas eu admito que eu sou um cara de aparência, na melhor das hipóteses, medíocre, e que isso dificulta as coisas. Hoje, pelo menos, dificulta. Acho que sempre dificultou, mas hoje está um pouco pior por causa das redes sociais. Só que esse cara, ele é feio, né? Vamos dizer, até certo ponto esse cara é feio. E ele fala de uma forma como se fosse só ele querer que fosse aparecer uma mulher na vida dele e necessariamente essa mulher fosse encher o saco dele. E não é bem assim que as coisas funcionam, eu acho. Não é bem assim que as coisas funcionam. E você percebe que não é bem assim que as coisas funcionam quando você vai pro mundo e você se relaciona com pessoas e com mulheres, e daí você vê que existe um arco-íris gigantesco de personalidades, além daquele estereótipo de mulher golpista que só quer ficar contigo pra quê? Pra pegar seu patrimônio, coisa assim. E tem que tomar cuidado para não tampar o microfone. E dito isso, esse cara, eu vejo os vídeos dele, só que quando vou ver os vídeos dele, eu já vou vendo meio que por puro entretenimento. Porque eu já consigo ver os vídeos dele sem levar muito a sério o que ele tá falando, porque eu sei que ele não tá seguindo a lógica e a razão, mas ele tá usando a lógica e a razão para justificar um ressentimento que ele tem e que ele não consegue lidar, e que ele tem que e que ele de alguma forma usa isso nos vídeos. Porque se você parar para pensar bem, isso foi uma coisa que eu fui vendo, falaram, e quando criticavam MGTOW, essas coisas, eu ficava estressado, mas eu fui tendo que dar o braço a torcer, que é isso mesmo. Se você for ver o canal desse próprio Que é a Vida, você vai ver que todos os vídeos dele são falando de mulher. Ah, porque é mãe solteira, ou não se relaciona, hein? Não, porque essa mulher aqui, não, porque mulher, não, porque aquele casado. E cara, fazer um ou outro vídeo disso, assim, sei lá, tem uma notícia que sai e o cara faz, beleza, mas é todo vídeo isso. Em parte não dá pra culpar porque o algoritmo ele premia pessoas que falam mais do mesmo, não pessoas que falam mais do mesmo, mas pessoas que falam sobre pessoas que falam sobre o mesmo assunto. Não pessoas que falam sobre o mesmo assunto, estou me bananando aqui. Um canal que fala de um assunto em específico. O YouTube premia muito isso. Um canal que fala muito sobre um determinado tema. E em parte isso justifica sempre ser o mesmo tema, mas eu acho que não justifica 100%, porque apesar de tudo, dava para falar de coisas mais edificantes. Por exemplo, um dos poucos canais que eram desse meio MGTOW e que eu acho que fazem vídeos que são realmente edificantes é o Tiozão. Tanto que ele até mudou o nome MGTOW porque ele percebeu que não estava rolando mais. Ele é um cara que realmente dá pra ver que ele é um cara bonito hoje, apesar da idade ele ainda tá bonito. Dá pra ver que ele era mais bonito ainda quando era jovem e dá pra ver que ele realmente é bem resolvido com esse negócio de mulher. E olha só, ele é um dos poucos caras desse meio que realmente faz vídeos muito mais profundos. Ele para de falar de mulher e ele fala, ok, não vamos nos relacionar, a gente vai ficar sozinho, só que a gente vai envelhecer sozinho e a parada pode ficar pesada quando você envelhece sozinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a ser autossuficiente. Então no canal dele ele tem ele ensinando a achar uma grota, tem ele ensinando a achar tem ele ensinando a achar um lugar decente para morar, como comprar um sítio,
por que o mundo foi piorando, como se alimentar melhor. São coisas realmente edificantes. Tem vídeos realmente úteis no canal dele. Agora tu vai ver o que é a vida da vida. Tu vai ver os vídeos dele. Tem alguns vídeos bons dele. Ele às vezes faz alguns poemas em forma de vídeo que são bons. Mas isso é, sei lá, 30, 40% do canal dele e os outros 60%. E não é criticar ele, sabe? Eu só estou usando ele como um exemplo generalizado do que é a maioria desses caras. E ele até tem uns vídeos bons, assim. Agora, se tu for ver os comentários, por exemplo, tu vai ver que é aquela história que falaram. É isso que acontece quando tu pega o afegão médio e tu dá um conhecimento que ele não devia ter. Ele fica bitolado naquilo e fica só naquilo e não sai daquilo. Porque aquilo pra ele é o santo grau. E é que nem é que nem um cara médio do Fórum da Real, por exemplo. Ele lê os livros do Nessahan e ao invés de ele falar, esse cara ele tem um ponto interessante e seguir a vida, não, ele pega aquilo e ele transforma o Nessahan como se fosse um Jesus Cristo. Nossa, porque o Nessahan, não, mas você, o que? Você tá namorando, mas o Nessahan, hein, não vai se apegar, porque o Nessahan, não, mas o que? Você vai casar? Acho que você vai casar porque você tá pegado, porque o Nessahan, ele fala, entendeu? Os caras eles ficam nessa e o cara ele acha que ele tá esclarecido na vida, mas ele tá estagnado. Ele teve um pulo tão alto no psicológico dele, no psicológico não, ele teve um pulo intelectual, só que o psicológico dele não soube lidar com isso, e ele fica nessa masturbação mental e ele não vai pra frente. Eu lembro que os primeiros livros que eu li, eu li todos os livros do Nessahan, um atrás do outro, e quando eu li, eu tava começando um namoro. Aí eu li esses livros, sabe o que eu fiz? Eu li e falei, nossa, legal. E eu já era meio que senso comum nessa época, que o cara babaca tendia a se dar melhor pro cara bonzinho. Eu meio que sabia disso, mais ou menos. Então eu li, eu não fiquei, nossa, caralho, meu Deus do céu, o cara é um gênio. Não, eu fiquei, nossa, realmente, já tinha lido em outros lugares, eu vi isso na vida real, faz sentido o que esse cara falou. E aí eu terminei o livro, e enquanto eu lia, eu lembro que até hoje, eu tava lendo o livro, eu tava conversando com a minha namorada. Aí ela perguntou, o que você tá fazendo? Tô lendo umas coisas aqui. Eu não fiquei, tipo, não, eu tô lendo nessa rã e agora eu vou te tratar diferente. Não, eu não fiquei assim, eu só fiquei tranquilo. Aí depois que eu terminei de ler o livro, sabe o que eu fiz? Eu segui a vida e a alguns momentos eu meio que aplicava o livro, mas não conscientemente, porque quando você lê um livro, você lê e depois você esquece que você leu, você não fica bitolando no livro. Aí o que acontece? O livro ele meio que é jogado pro seu subconsciente, e o seu subconsciente é ótimo em guardar o que realmente é útil daquele livro e jogar o resto fora. Ele é essencial em fazer isso. E eu percebi que realmente durante o meu primeiro relacionamento foi muito bom, em alguns momentos chave, saber aplicar essas técnicas do Nessahan, mas eu não ficava pensando nisso toda hora. Eu reconheço que no começo do meu relacionamento eu era mais bitolado, mas depois meio que só fluía o negócio, só fluía o relacionamento e foi um relacionamento normal, porque eu não ficava pensando em ser um alfa o tempo inteiro. Eu tinha meus limites, eu sentia quando esses limites realmente estavam sendo ultrapassados, que eu precisava fazer alguma coisa, mas não era toda hora, não precisava ser toda hora. Por exemplo, eu lembro que no começo do meu relacionamento, acho que eu tava uns 8 meses de relacionamento, e ela mandou acho que a gente vai ter que terminar porque não estamos dando certo. E na hora, o meu pensamento na hora foi, ok, ela mandou essa de terminar, se eu correr atrás dela vai ser pior. Então eu tive sangue frio, óbvio que fiquei abalado. Ninguém é frio e calculista nesse ponto, mas eu tive sangue frio, eu falei, olha, se você quiser terminar, tudo bem. E aí ela mesmo remediou isso e falou, não, mas não é bem assim. Não que ela remediou no sentido de, não, tava brincando,
Mas assim, foi algo como, ó, não, mas eu acho que a gente pode dar certo, você só tem que mudar umas coisinhas e não sei o que. Ou seja, ela pulou de eu acho que a gente vai ter que terminar para não, não, a gente é só a gente mudar algumas coisas que a gente pode continuar. Foi uma coisa sutil, mas deu pra ver que aquilo foi só meio que uma chantagem emocional. Só que como eu não comprei essa chantagem, ela meio que ela mesma teve que remediar isso, porque ela deu a corda. Assim, ela tentou fazer, sei lá, provavelmente ela tentou causar alguma coisa, tentou fazer eu correr atrás, tentou. Ela não queria terminar comigo, ela só queria ver eu correndo atrás dela, fazer um draminha. E como eu não fiz esse draminha, ela me deu uma corda e eu só devolvi para ela essa corda, e ela que se virasse com essa corda. Acabou ali o drama. Mas foi isso, e acabou. E depois de muito tempo que eu precisei aplicar nesse arranjo de novo. Não foi uma coisa que você ficou precisando aplicar todo dia no relacionamento. E tem outra que eu dei sorte, que era um namoro fácil, apesar dos pesares. Era um namoro fácil porque a gente era de cidade diferente, mas se via todo dia. Mas não necessariamente toda hora, então dava aquele tempo de ter saudade, a gente não podia se ver a todo momento, então a gente não se enjoava um do outro, então era um relacionamento muito mais tranquilo nesse ponto, porque não precisava ficar emulando uma escassez falsa. Era realmente um tempo escasso que a gente tinha junto, porque ambos tinham uma rotina apertada e no meio dessa rotina a gente conseguia se ver. Então foi uma coisa que fluiu muito. E ela era o tipo de pessoa que também investia, como ela era mais velha do que eu, ela já tinha uma certa maturidade. Ela sabia investir, ela sabia ser madura quando eu não estava sendo. Então era uma coisa que foi fácil. Eu dei a sorte de começar a vida amorosa no easy mode, no easy mood. Não foi um negócio difícil. Então eu não precisei ficar bitolado nessas coisas. E eu vejo que esses caras, eles ficam, se não é bitolado é bitolado nessas coisas onde o cara, no fim das contas, ele passa o dia inteiro falando de mulher, mas só reclamando, ao invés de simplesmente ser um cara racional e falar, ok, eu acho que não vale a pena pra mim e eu vou fazer outra coisa. Eu vou me perguntar o que é a vida. Mas se eu sei que a vida não é se relacionar com mulher, ao invés de ficar criticando mulher, eu vou achar um propósito pra minha vida. O cara que mais chegou perto disso foi o do meio, foi o tiozão, que ele tem uns vídeos realmente ensinando você a lidar consigo mesmo e com a solidão. Porque é isso que acontece quando você não se relaciona com ninguém, você fica sozinho, você tem que aprender a lidar com isso. Porque a solidão é um negócio muito pesado e com a idade ela vai ficando mais pesada ainda. E dito isso, é isso, acho que eu queria falar disso. Outra coisa que me fez repensar, eu tô falando disso porque a primeira parte desse podcast, que vai ser um vídeo que eu não gravei hoje, eu gravei uns dias atrás, eu tava meio que nessa vibe, meio ressentida, meio que querendo reclamar de relacionamento, querendo reclamar de mulher, mas eu percebo que eu tava fazendo isso porque era o meu lado ressentido, que tava querendo, sei lá, desabafar e colocar a culpa em alguém por as coisas não estarem dando certo. Só que isso é uma armadilha, porque você não percebe que você está começando a. Você que está. Você está perdendo seu tempo criticando uma. Não criticando, mas odiando algo que. Não é nem que você não vai mudar, mas algo que simplesmente não te afeta. Porque é tudo bem você reclamar de uma coisa que realmente te afeta diariamente, mas se o cara ele pode. Tem mulher, e o cara pode escolher não se relacionar com mulher, e o cara não se relaciona e continua reclamando, alguma coisa está errada. E eu percebi ali que tinha um certo ressentimento. E por causa disso eu resolvi gravar isso daqui para matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu não queria jogar aquele podcast fora porque. Não sei, porque é sempre um podcast, é sempre um podcast. Eu não gosto de ficar. Eu apaguei alguns, mas eu não gosto de ficar constantemente apagando o podcast só porque eu não postei na hora que eu iria postar.
Então eu vou aproveitar aquele podcast e usar ele como um exemplo para mostrar que às vezes você só está meio ressentindo com alguma coisa e isso acaba afetando o teu discurso, digamos assim. E é isso. E acho que para finalizar, vendo aquela treta do Petri com o Dom Sandro, o Dom Sandro ele soou muito como o homem do subsolo nessa treta, enquanto Petri era o valentão do livro. E o homem do subsolo, para quem lê o livro, sabe que ele é um cara, assim, ele era um cara sofisticado na hora de se comunicar, mas você percebia, conforme ele ia contando o relato da vida dele, que na vida real ele era um fracote, um fracassado, um cara que não agia, que não tinha coragem. Mas você vê a primeira parte do livro e até o comecinho da segunda parte você vê um cara sofisticado, inteligente, cheio de teorias, mas que quando você vai ver a vida prática do cara é uma bosta completa. E soou muito, não estou dizendo que não estou dizendo que o Dom Sandro é um fracassado, eu não estou julgando o cara, mas nessa treta em específico soou muito como se ele fosse o cara que queria pagar de fodão, de superior, que não precisa de mulheres, e chega o Petri, que é um cara que admite abertamente que tinha dificuldade com mulher e tem até hoje, e fala pro cara, não, para com isso, não precisa de mulher, não é tão fácil assim achar mulher, você não consegue também. Tanto que quando você conseguiu não deu certo. Então ele meteu uma real assim e o cara ficou desbalanceado. O cara tentou manter a pose, tentou gravar uns vídeos de resposta sendo sofisticado, mas o cara ele respondeu da forma mais crua possível. E ficou aquela coisa. E sei lá também, eu já perdi o propósito de gravar isso daqui, mas aí eu vou gravar para gravar alguma coisa que dá vontade também. E acho que é isso. Eu ia falar de mais assuntos, mas eu vou deixar para gravar outro dia. Eu vou ver se consigo gravar na praia, que eu vou passar umas férias na praia e ver se consigo fazer algumas reflexões interessantes enquanto eu vejo o sol nascer ou se pôr, não sei. Então até a próxima.